Quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Cumprimento os amados ouvintes, amigos e os irmãos. E hoje nós estaremos falando sobre o segundo selo. Nós vamos refletir na palavra de Deus a respeito do segundo selo, quando o Senhor Jesus, que é o promotor, que é o autor, e entrega o segundo selo para a humanidade. Mas, para tanto, nós vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4, e nós estaremos lendo na Bíblia Sagrada este texto. Vamos ler? E, havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, o cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e o que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Queridos, vamos orar, pedir a Deus o discernimento. Pai de amor, te louvamos, te adoramos, te agradeço pelas bênçãos derramadas, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia. Quero colocar diante do Senhor, Pai, essa palavra que foi lida, para que o Senhor venha com teu poder, graça e glória, com teu Espírito Santo, nos mostrar, nos iluminar, falar aos nossos corações, abrir a nossa mente, a mente do amado ouvinte, a mente de todos aqueles que vão ouvir, que possam refletir, entender, compreender a tua santa e maravilhosa palavra. O Senhor é Deus maravilhoso, Deus santo, Jeová Jireh é o Senhor, Jeová Rafa é o Senhor. O Senhor é o Lion, ó Deus de poder, é o Shaddai, grande é o Senhor, muito digno de ser louvado. Deus poderoso, eu te louvo, te adoro e te agradeço, agora e sempre. Amém. Queridos, quando nós falamos do segundo selo, né, nós queremos relembrar aqui que Jesus é o promotor, é o autor, é aquele que promove a abertura dos selos. Já falamos isso no vídeo anterior, quando gravamos sobre o primeiro selo. Então, se Jesus é o promotor, é o autor, ele é que nos entrega, e ele está falando aqui, no primeiro vídeo a gente explicou isso, que ele está falando aqui sobre o seu governo aqui na terra. Jesus implantou o seu reino aqui na terra, implantou o seu governo, e para tanto, ele mostrou João quando estava na ilha de Patmos, tudo o que iria acontecer dentro do seu governo. E agora, ele já entrega o segundo selo, ele já abre o segundo selo. E nessa abertura, ele mostra para os homens, né? Ele mostra para nós, para os demais reis, porque ele é o soberano de todos os reis, ele é o soberano de todos aqui na terra, ele é o Senhor dos senhores, Pai da eternidade, príncipe da paz é o Senhor. E ele veio para fazer uma obra no coração do homem, para resgatar o homem, para tirar o homem do lugar em que se encontra de trevas e levar para a luz, para a sua maravilhosa luz. Mas para tanto ele precisava trabalhar com este homem, mostrando para este homem como que é o seu reinado, como que é o seu governo, né? E até mostrei o livro que eu escrevi no primeiro vídeo sobre o primeiro selo. Eu escrevi um livro, O Governo de Jesus e os Quatro Cavaleiros, e mostrei o livro. E nós, né, falamos ali muita coisa a respeito do governo de Jesus. Então, quando ele implanta o seu governo, quando ele implanta o seu reino, então aqui este selo, representado pelo cavalo, pelo segundo cavaleiro, né? Aqui quando ele diz, ouvi, né? Um animal que dizia, vem e vê, e saiu um cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra e matasse uns aos outros. O cavalo vermelho, este cavalo vermelho e o seu cavaleiro representa a guerra, meu querido. Representa a ausência da paz, né? A Bíblia nomeia a guerra como procedente das injustiças das pessoas, do pecado, né? Da falta de amor, falta de Deus no coração, falta de Jesus na vida.
Então, essas pessoas realmente, elas não estão fazendo aquilo que Deus agrada, elas estão enveredando pelo caminho pernicioso, pelo caminho mau, né? E nós sabemos que o contrário da guerra é a paz, o que nós já falamos, né? Mas aqui, muitos estão envergonhando a palavra de Deus, envergonhando o evangelho, e muitos também não querem saber daquilo que Deus tem colocado para si, para todos, né? Neste mundo tão pernicioso, tão cheio de problemas, de avareza, de egoísmo, de orgulho, de criminalidade, de tanta coisa. O homem não quer saber das coisas concernentes ao reino de Deus. Então, a guerra, ao ser estabelecida, meu querido, ela leva a pessoa a discutir por coisas banais. Mata um ao outro assim, sem nenhuma pena, sem nenhuma dó. Queridos, então a guerra, ela, ao ser estabelecida, ela tira a pessoa da condição normal, da condição de avançar. Ela não consegue avançar, ela está presa pelo pecado, ela está presa pelos problemas malignos da vida. Quantos não matam professores, matam pais, pais matam filhos, filhos matam pais, professores que são, né, injuriados, insultados, até mesmo empurrados, até mesmo apanham, né, e tem que abandonar as suas carreiras. Você vê quanta coisa tem acontecido no mundo, quanta coisa ruim. São pessoas que levantam contra outras, professores contra alunos, alunos contra professores, pais contra filhos, filhos contra pais, a esposa contra a esposa e esposa contra esposo. Num sinal, às vezes, xinga, briga por qualquer problema que poderia ser resolvido com uma palavra amigável, uma palavra boa. No futebol, meus queridos, quantos torcedores não atiram coisas nos jogadores, jogadores que às vezes também fazem gestos obscenos para torcedores e vice-versa. Quantos não brigam, né, nas arquibancadas uns com os outros? Coisas horríveis têm acontecido. Queridos, isto é a falta de paz, isto é a guerra. Este é o cavalo vermelho. O cavalo vermelho representa essa guerra do dia a dia, que inunda o coração do homem pela ganância, pelo querer muito, né? Por querer galgar cargos altos, às vezes puxa o tapete do amigo, do colega, do conhecido. Então, queridos, muitos matam por inveja, são as cobiças da vida. Então, o mundo vive a lutar, a fazer guerra. Por isso é representado por uma grande espada, porque é a guerra do dia a dia, é a guerra que vem dos prazeres da carne, é a guerra que vem contra os preceitos do Senhor. E também, né, a guerra pode ser a guerra entre nações. A guerra entre nações, esses dias mesmo a gente viu, né, como que estava aí os palestinos, né, insultando os israelitas, jogando mais de 1000 bombas num dia só, e os israelitas tendo que se defender, jogando bombas também para se defender. Então é essa guerra, guerra entre nações, guerra entre povos, guerra entre tribos. É a guerra do dia a dia também, meu querido. Não é só a guerra que esperam, muitos esperam este selo ser aberto quando tiver uma grande guerra entre as potências, entre que o mundo acaba. Não, Deus está falando da guerra cotidiana, da guerra do dia a dia e também da guerra entre as nações, não resta dúvida. Mas é uma guerra que já existe entre o ser humano. No governo de Jesus, meus queridos, ele veio para resolver justamente essa falta de paz que o homem tem. Né? A paz, quando é tirada, entra a guerra, entra os prazeres da carne, os prazeres do mundo. E isso que constitui o segundo selo. O segundo selo constitui, representado pelo cavalo vermelho. E é a falta de paz, que aqui na terra, porque nós sabemos que a palavra de Deus é muito clara,
quando diz para nós, né? Todo atleta, em tudo se domina aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Nós queremos aquilo que é salutar, aquilo que é saudável. Nós queremos ganhar a vitória, mas de uma maneira correta, uma maneira honesta, não tendo coroas incorruptíveis, mas não tendo coroas corruptíveis, mas coroas incorruptíveis, para a glória do Senhor. Uma coroa que não corrompe, que não se corrói, uma coroa que não foi conseguida através de atos, né, indecorosos, mas uma coroa incorruptível, uma coroa que ela realmente foi com esforço, com a graça, com o amor, com a alegria, né? Essa é a vitória que o servo tem ao receber de Jesus estas coisas. Então, meus queridos, isso é importante demais, isso é maravilhoso. Nós, quando estamos na presença do Pai, nós não podemos querer a vitória, querer ganhar as coisas através da cobiça, porque o homem, às vezes, ele não consegue de um jeito, ele vai de outro. Mas a Bíblia diz para nós, em Tiago 4, 1 e 2, fala para nós que nós devemos realmente buscar do Senhor, né? Buscar do Senhor. O que Tiago diz? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Não tendes porque não pedis. Então, queridos, nós não podemos, né? Ainda diz, né? De onde procedem as guerras e as contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne? Então, nós temos que ter a consciência que nós temos que pedir a Deus. No final diz, não tendes nada porque não pedis. Se pedimos, nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus. Mas, queridos, quantas pessoas perversas, más, vivem a fazer guerra, vivem a contender, obtêm o que querem, às vezes pela prática do roubo, pela prática dos assaltos, pelos sequestros, pelos assassinatos. Isso não condiz com a Bíblia. Isso não condiz com a Bíblia. Pessoas que não têm boa conduta, pessoas que não respeitam os pais, não respeitam as autoridades constituídas, não respeitam aqueles que estão numa posição acima de autoridade, querem fazer justiça com as próprias mãos. Isso não agrada o coração de Deus. Isso não agrada, mas nós devemos dar ouvido à palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, essa que importa para nós. Nós devemos viver exatamente da forma como escreveu o profeta Isaías, né? Dizendo que para aqueles que têm Jesus, né, que vão ter o Senhor, que vão ter Jesus, tem a paz. Mas para aqueles que não têm, o que acontece com eles? Vem a guerra, vem a guerra. Isaías diz que para os perversos, todavia não há paz, diz o Senhor dos Exércitos, né? Diz o Senhor. Isaías já tinha profetizado a respeito do que iria acontecer com os perversos. Para os perversos, todavia não há paz, diz o Senhor. Isaías está lá, Isaías 48, 22. Mas para aqueles que andam na paz, que andam no amor, que andam na graça, que andam na alegria do Senhor, que não vão atrás das paixões da carne, que não vão atrás dos prazeres cotidianos, dos prazeres carnais, estão com Deus, e esses têm a vitória, esses têm o céu com Jesus Cristo, têm a vida eterna. Agora, para os dissimuladores, para os arrogantes, para os escarnecedores, o que espera? Espera o inferno, meu amigo ouvinte. Porque Jesus estabeleceu o céu e o inferno no seu governo. Ele estabeleceu ou o céu com ele, tendo a vida eterna, sendo um servo bom e fiel, quando ele diz, entra para o meu gozo, servo bom e fiel. Ou o inferno para aqueles que são
dissimuladores, arrogantes, né? Para aqueles que são escarnecedores, para aqueles que vão viver segundo as suas paixões e as paixões deste mundo da carne, que não traz para nós nada de proveito, no sentido pecaminoso e pernicioso. Nós devemos tirar do mundo aquilo que é bom, que é salutar. O mundo é maravilhoso, Deus tem feito a terra linda, maravilhosa, magnífica, deixou as leis dele para seguirmos. Se nós seguirmos os preceitos do Senhor, nós vamos viver aqui na terra em um mundo feliz, alegre e maravilhoso, tendo paz com o Senhor, longe das guerras, longe dos problemas. Mas se a pessoa não quer seguir Jesus Cristo, ele vai experimentar as luxúrias deste mundo, o caminho pecaminoso deste mundo, as coisas perniciosas deste mundo, e o seu fim será longe do Senhor Jesus e longe da vida eterna. Mas não é isso que nós queremos para nós. Nós queremos estar com Cristo na glória. Amém? Aleluias, glória ao nome do Senhor. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.